O pessoal está conectando aqui. Então, você que está chegando, já toca nesse aviãozinho, convida as pessoas. Te garanto que eu vou fazer você perder aí uns minutos de sono hoje, porque o tópico que nós vamos abordar, o assunto que eu estou trazendo para vocês, eu tenho certeza que vai mexer com muitas crenças que vocês têm há muito tempo. Então, o intuito da live de hoje é falar sobre os 5 sabotadores que te impedem de ter lucro. Tá? E hoje quem vai estar comigo é a Silvana, então já vou até ver se a Silvana entrou aqui, para a gente poder já começar em carga máxima, tá? Vamos lá. Boa noite, Silvana. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Agora foi, agora eu estou te escutando bem. Boa, pessoal, vamos lá. Estamos iniciando essa live que eu falei, vai balançar as estruturas de todos vocês. Eu separei coisas para a gente chacoalhar todo mundo. Tá? Ser uma live, boa noite aí para todo mundo, ser uma live que quebre crenças limitantes. Nós vamos fazer algo até um pouco mais curto, mas muito duro, tá? Muito de dar uma chacoalhada. Então vamos lá, pessoal, enquanto eu passo a bola para a Silvana, para ela se apresentar, toca aí, convida as pessoas, vocês podem participar, vai estar aberto como sempre para vocês colocarem dúvidas, pega papel e caneta, mas vai lá, Sil. Bola está contigo, se apresenta e vamos começar. Boa noite, pessoal. Bom, alguns aqui já me conhecem, Silvana Fagundes, faço parte da equipe do Estratégia Win. E, bom, essa noite, essa live aí, eu até tentei já elaborar algumas perguntas para o Felipe, mas eu estou muito mais na necessidade de saber quais são esses 5 sabotadores do que ter dúvidas exatamente. Acho que essas dúvidas vão transcorrendo aí através da live. Quem puder aí, já compartilha, pega aí, toca no aviãozinho, chama o pessoal. Hoje promete. Felipe, vou começar aqui. Se tem mais algum recado aí para dar agora? Ou a gente já pode só está chegando gente nova. Dizer, para quem não me conhece, que eu sou o Felipe Winston, o CEO da Win, criador do modelo Estratégia Win. E eu quero te ensinar o jeito Harvard de ser lucrativo. O que é isso, Felipe? Eu quero que você aprenda que é possível ganhar mais dinheiro sem virar escravo do seu negócio. Vamos começar, Sil. Bom, como eu convivo já, né, muito com você, Felipe, muita coisa eu já tinha, vamos dizer assim, quebrado algumas... identificados alguns sabotadores, né? E eu consegui mudar muito. Então, eu vou começar falando para você como que eu pensava, né? E o momento no qual eu parei de pensar daquela forma e comecei a agir diferente, né? Primeiro que a relação de dinheiro, para mim, era uma relação muito... Eu não sei se você lembra, acho que algumas pessoas, de repente, que já viram lá no meu Instagram... Eu falava muito sobre a questão de CLT. Então, o meu objetivo principal era ter uma carteira assinada e ter o meu salário ali no final do mês. A relação de ter dinheiro no final do mês era secundária. Eu tinha que ter a carteira assinada, entendeu? Então, depois eu mudei isso. Mas isso era muito forte e eu não conseguia identificar o porquê isso era muito forte. Às vezes eu até queria entender assim, não, eu quero ter dinheiro. Mas primeiro era a minha carteira, era o meu CLT, tinha que ter uma carteira assinada. E isso eu consegui quebrar depois da nossa mentoria. Mas não sei te explicar exatamente... por que isso nasceu em mim, por que eu acreditava tanto, entendeu? Eu sei que eu quebrei, entendeu? Não sei se todo mundo aí passa por isso, né? Então, Sil, de cara eu te digo o seguinte, o que nós vamos falar hoje para as pessoas entenderem? É claro que a gente visa que as pessoas entendam como lucrar, aprender a lucrar, mas qual é a oportunidade que tem para o dia de hoje, dentro dessa live? Que as pessoas quebrem crenças limitantes. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora, primeira coisa, Sil, eu acredito que as pessoas não vivem sob crenças limitantes porque elas querem. Elas vivem porque elas foram acostumadas dessa maneira e em momento nenhum alguém chacoalhou elas
para que elas repensassem se valia a pena ou não continuar. Então eu não venho aqui dar nenhum atalho, aqui é o atalho para você lucrar muito, pelo contrário. Agora, de acordo com provas de mais de 100 alunos do Estratégia Win, vários relatos, pessoas que eu converso, eu venho dizer sobre esses sabotadores. E é engraçado, se eu posso dizer o seguinte, por mais que você já tenha me escutado bastante, o que eu trouxe para falar do meio para o final dessa live, eu nunca falei. Eu pensei muito antes de falar, eu pensei muito se eu deveria ser duro o suficiente, mas se nós estamos aqui querendo quebrar crenças limitantes, querendo fazer transformação, muitas das vezes eu preciso expor tudo o que está acontecendo para as pessoas. Então eu acho que, na verdade, acaba que você foi exposta. O convívio comigo, a mentoria que você teve lá no início, quando nós começamos, te expôs a essas coisas que muitas das pessoas não foram expostas. Tá, entendi. Mas assim, eu agora vou pegar algumas mentorias que eu já vi, né? Assim, alguns mentorados. Se eu olhar assim, empresas, existem algumas empresas que acaba convivendo com a questão de, assim, se eu falar, a gente fala de lucro, mas a relação é dinheiro, né? Dinheiro, que está ali, que sobra. Só que, assim, essa relação de dinheiro, seja para os empreendedores ou qualquer outra pessoa, como eu comecei falando de CLT, para a gente, o dinheiro é algo que, igual se você for pegar lá os políticos, por exemplo, né? Os caras têm muito dinheiro. Quando você vê pessoas que têm muito dinheiro, a gente assusta. Por quê? A relação de ter muito dinheiro, existe algo por trás que parece que tem alguma coisa de errado. Então, muitas vezes, eu escutava muito assim, o cara que tem ali aquela barraquinha, ele é super humilde, aquela barraquinha dele sempre ficou ali, ele sempre vendeu humildemente, né? E agora ele pegava e tinha um supermercado que foi um cara que conviveu com o mesmo cara da barraquinha, mas ele vai lá e lança um supermercado. Qual era a minha visão, né? O cara do supermercado, ele tá fazendo alguma coisa de errado, porque o certo mesmo é o cara da barraquinha, porque o cara da barraquinha é humilde, ele vende... E sabe por que isso, Silvio? Me desculpa te interromper, mas assim... Não, tem que interromper. As pessoas querem dominar outras pessoas, e aí ensinam a elas que elas precisam ficar humildes, porque é a melhor maneira de você depender de mim e eu te dominar. Então, o que você está falando para mim, vem na minha cabeça o que eu escuto várias vezes, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, de que, na verdade, é o contrário. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele quer que a gente prospere. Eu nasci assim, vou morrer assim. Por que você nasceu assim, vai morrer assim? Então você não acredita que nós estamos na vida para evoluir. Aí criam a frase de que dinheiro não traz felicidade. Aí você entende de uma maneira diferente. Ninguém falou que o dinheiro é a felicidade. Mas também ninguém disse que o dinheiro traz tristeza. E aí as pessoas entendem que se você tiver dinheiro, você vai ficar triste, você vai ser corrupto, você vai desvirtuar a sua vida. Na verdade, isso é uma forma, Sil, de manter o controle sobre as outras pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas entendem o poder que elas têm, a partir do momento que elas entendem que elas foram feitas para prosperar, o céu é o limite. E se o céu é o limite, quem quiser crescer comigo, tudo bem. Quem quiser crescer em cima de mim, eu não vou concordar. Então, e infelizmente, eu vou pegar isso que você falou, eu vou dar uma adiantada um pouco no tema, porque eu quero realmente que as pessoas sintam o que eu vou falar aqui. Lembra que eu estou falando que eu vou trazer 5 sabotadores, tá? Então, nós vamos discutir muito sobre esses 5, mas eu queria que as pessoas pegassem papel e caneta nesse momento para anotar quais são os 5. Não me julgue, gente. Deixa acabar a live para você tirar suas conclusões, tá? O que eu vou trazer aqui, você vai entender o porquê que eu vou trazer. Primeiro sabotador, seus pais. Segundo sabotador, seus amigos ou irmãos. Terceiro sabotador, suas crenças limitantes. Quarto sabotador, sua preguiça. Quinto sabotador, o seu medo. E por que eu trouxe dessa maneira? Vamos lá. Primeira coisa que eu digo para as pessoas é o seguinte.
A pior forma de querer um resultado diferente é seguir fazendo a mesma coisa. Então, se você decidir depois dessa live não mudar, aceite ter os mesmos resultados que você teve. O que eu quero falar muito sobre isso aí? Eu falo muito da mentalidade win, da mentalidade vencedora, de que você não vai conseguir lucrar se você não tiver uma mentalidade lucrativa. E aí, Sil, eu falo muito, e depois posso comentar mais sobre esse livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária, o autor fez um estudo das cabeças das pessoas lucrativas que ganharam dinheiro. E ele chegou à conclusão que pouca relação tinha se elas nasceram pobres ou ricas, se elas eram de bairro rico ou não, se elas estudaram em boa escola ou não, se o pai tinha situação ou não. Estava muito mais em como elas encaravam a vida. Como é que era a mentalidade delas, se elas estavam realmente dispostas a quebrar crenças limitantes. Então, nós vamos estar falando muito aqui de você, não é julgar, é você aceitar que as outras pessoas têm a visão delas do mundo. E para o nosso bem, muitas vezes, cria crenças limitantes. Quando provavelmente alguém criou a crença limitante para você que o único caminho era CLT, foi a mesma que foi criada por mim. Porque o meu pai, a vida toda foi CLT. Então aquilo era o que deu segurança para ele. Para eu empreender lá atrás, eu tive que justificar para ele, porque na cabeça dele o caminho do sucesso era o CLT. Aí eu fiquei pensando hoje, eu falei, caramba, eu vou chegar com o pé na porta hoje, na segunda-feira, para chacoalhar as pessoas, e o primeiro sabotador que eu vou falar que pode acontecer, não acontece para todo mundo, pode acontecer, são seus pais. E aí eu falei o seguinte, como eu vou trazer algo nesse momento que as pessoas possam entender minha mensagem? E aí é engraçado, né? Quando você está, eu realmente acredito na força da energia, na lei da atração. Eu estou pensando nisso, estou olhando o meu stories, aparece uma frase de hoje do padre Fábio de Mello. Eu não estou falando porque ele é padre, não entra em assunto de religião, estou falando pela frase dele. Ele escreveu o seguinte: a Raíssa ganhou a medalha como se não estivesse nas Olimpíadas, mas brincando na sua casa. A leveza prevaleceu, fator determinante para a vitória. Que nossa merecida admiração não arranque isso dela. Nós temos o hábito de esmagar com as nossas expectativas as pessoas que admiramos. E aí eu fiquei pensando, falei exatamente isso. Eu, como pai, não posso esmagar as expectativas das minhas filhas por querer super protegê-las. E a gente acaba que, como pai, muitas das vezes, porque empreender sim é um risco, mas se é o sonho da minha filha, eu devo apoiar, entendeu? Se o sonho dessa menina era andar de skate e se divertir, como ela tem 13 anos e a pureza de 13 anos, ela foi se divertir na Olimpíada. Mas sabe qual é o risco muito grande que ela corre? Por ela chegar no Brasil, ela não é mais uma criança de 13 anos, ela é uma medalhista brasileira amada por todos nós, só que, porque o nosso amor vai ser tão grande, porque não só ela é uma medalhista, como ela é a mais nova de todos os tempos no Brasil, nós corremos o risco de sufocar e roubar dela essa leveza e essa ingenuidade. Porque, claro, vai vir todo mundo para cima dela, tem nada de errado, não tem nada de errado dela ganhar dinheiro. Só que, muitas das vezes, quem mais te quer bem, te cria problemas. O que o padre Fábio falou aqui é o seguinte: tudo que essa menina mais precisa para ganhar outra medalha daqui a 4 anos é conseguir aos 17 anos ter a mesma leveza que ela entrou hoje, entrar se divertindo. Pena que as chances são quase nulas dela, não dela conseguir a medalha, mas dela conseguir manter a pureza, porque ela não vai mais brincar. A partir de hoje, em qualquer lugar que ela subir num skate, as pessoas tiram o celular para fotografá-la. As pessoas vão esperar que aquela menina de 13 anos já dê a manobra mais sensacional do mundo, que ela copie outros campeões que evoluíram. E a gente não vai fazer isso por mal, a gente não vai fazer isso porque a gente não gosta dela, a gente vai fazer isso por um excesso de amor. Então, é isso que muitas das vezes os nossos pais fazem. E a gente não percebe. Primeiro ponto, você tem que identificar quais crenças limitantes que estão te impedindo de seguir e ser lucrativo. Depois, você tem que encontrar a causa, que é onde nós vamos estar falando aqui sobre os sabotadores. Pode ser que esteja nos seus pais ou não, pode ser que esteja nos seus amigos que não querem, não é que eles não querem que você ganhe dinheiro,
é que eles não querem que você saia de perto deles. E eles sabem que ao ganhar dinheiro, provavelmente você vai mudar de bairro, você vai mudar de cidade, vai mudar de país, e eles te amam e te querem perto. Terceiro ponto, são as crenças limitantes que existem dentro de nós. Quarto ponto, muitas das vezes, é isso que eu não quero que vocês façam depois dessa live, a nossa preguiça faz com que a gente não faça esse exercício simples de 2 páginas. E o quinto, não menos importante, que nós vamos falar, é o medo. Então, você encontrou a causa, depois você define qual é o objetivo que você quer alcançar, quebrar a crença limitante para ficar no mesmo lugar. Então, define qual o objetivo, aí você substitui essa crença limitante por uma fortaleza e depois você condiciona a nova crença até que ela se torne um hábito. Porque o que a gente não percebe, Sil, é que nós ficamos refém das nossas crenças limitantes porque ela é tão forte na nossa cabeça que ela virou um hábito. As pessoas cultivam o hábito de dizer que dinheiro não traz felicidade. E eu falo sempre, você é a primeira pessoa que escuta o que você está falando. Então, se eu digo para mim que dinheiro não traz felicidade, eu vou fazer de tudo para ser feliz. O dinheiro não vai ficar na minha mão. E se ele vier, eu jogo fora. Se ele vier, eu gasto com coisa errada. Porque assim, eu quero ser feliz e todo mundo quer ser feliz. Então, muito do que a gente está falando, dessa transformação que você está passando, e quando eu falo está passando, não é você não, tá? Todos nós. Todos nós, é uma constante quebra de crença limitante. Então, todos nós, quando eu entrei aqui há 3 anos no digital, nossa, eu tive que quebrar várias crenças limitantes. Poxa, eu não vou ser exposto, vou ser sequestrado, minhas filhas vão ser sequestradas, vão fazer piada de mim. Poxa, vão fazer meme do... Todo mundo tem isso e a gente tem que quebrar se a gente quer chegar aonde a gente deseja. Tá claro o que a gente está falando para você, Sil? Não, para mim tá, só que assim, depois que você enumerou aí, detalhou, né, os sabotadores, eu comecei a pensar aqui muito forte, né? Porque eu tenho a força de vontade e corro atrás e já quebrei algumas crenças limitantes, mas aí existiam algumas que eu achava que não eram só crenças, né, limitantes. Não, eu achava que não era, mas como você colocou aqui medo e preguiça, amigos, e eu só tinha relação do meu pai, porque meu pai também é CLT, meus 2 irmãos CLT e é um orgulho. Então, tipo, eu acho que se eu estiver numa roda com meu pai e os amigos dele e alguém me perguntar assim, você trabalha onde? Eu tenho que responder que eu trabalho num local que é de carteira assinada. Né? Não posso falar que eu trabalho, por exemplo, eu sou uma microempreendedora. Ele já não vem mais, e meu pai também não vê mais. Mas eu quebrei essa crença e hoje eu não... Isso, graças a Deus, não é um problema. Mas eu comecei a observar aqui algumas relações que não são indiretas, mas que afetam na questão evolutiva, vamos dizer assim. Por exemplo, né, uma vez você me ajudou muito quando você pegou a câmera e falou, Sil, amanhã a Silvana vai estar aqui no Instagram falando sobre o mercado de trabalho, né? E aí por que eu fiz isso? Porque uma pessoa fez comigo. Eu estava travado, dizendo para essa pessoa, não vou. Essa pessoa ligou o Instagram e falou, olha, estou aqui em reunião com o Felipe. E aí, Felipe, o que você tem a dizer? Eu só repeti contigo algo que fizeram comigo. Eu falei, eu não vou falar. Então, exatamente. Aí você fez comigo e aquilo dali me deu um maior gás. Eu nem sabia que existiam crenças limitantes. Eu só fui fazendo, sabe? E só que, assim, chegou uma hora que eu acabei, tipo, com medo, porque o meu medo estava relacionado à questão dos meus amigos. Eu sempre fui de brincar, de zoar algumas pessoas e passaram a me zoar com isso. Me zoar que, agora ela é blogueirinha. Agora... Aí começaram a relacionar isso também com o fato de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, você acha que você vai ficar rica fazendo isso? E assim, aí eu entrei num parafuso e falei assim, cara, eu preciso ficar pegando muito dinheiro rápido. Eu preciso ter dinheiro rápido. E eu achava que no Instagram, fazendo o que eu estava fazendo, não ia, até porque não era o meu objetivo, né? E aí eu falei assim, eu não vou mais ficar me expondo aqui, porque eu não quero mais ser criticada, não quero mais que as pessoas me usem como
vamos dizer assim, chacota. Eu achava que era isso. Cara, mas assim, fazer os vídeos, falar sobre o que eu estava falando, me enriquecia em tantas coisas, porque eu não podia falar por falar, eu tinha que estudar. Então, estudando, eu acabava melhorando tudo. Então, assim, indiretamente, isso estava ligado ao fato de eu querer ganhar dinheiro, ter lucro. Por quê? Quanto mais conhecimento, essa é a relação, né? Então, eu teria uma cabeça um pouco mais oxigenada, eu sempre falo isso, né? Então, eu acabei desistindo. Então, vamos lá. Deixa eu te passar algumas coisas que eu aprendi com o tempo, eu consegui usar na minha vida e que deu certo. Quando eu falo para você quebrar crenças limitantes, não é para você confrontar as pessoas que acreditam no que hoje você não acredita. A minha história, e eu acho que eu nunca falei aqui, o meu pai ele se aposentou como engenheiro da Eletrobras. E porque eu seguia meu pai, que é vivo ainda, é meu melhor amigo, aonde eu fui estagiar? Em Furnas, entendeu? Que é do grupo. Estagiei 1 ano em Furnas, achei aquilo horroroso, não era para mim. Só que eu não ia chegar para meu pai e falar, cara, isso que você tem não é bom. Eu cheguei e falei, pai, o que é bom para você não é bom para mim. Eu fiquei 1 ano em Furnas e eu não estava feliz. Eu vi algumas situações de Furnas e eu não me enxerguei nela. Mas eu sou muito grato por você ter saído lá de Engraxate Marmiteiro e ter nos criado na classe média. Agora, o que você acha se eu tomar esse caminho diferente do seu? Você entendeu que eu não confrontei, eu disse que o dele era o melhor para ele, o dele era o melhor para a criação que ele teve, o dele era o melhor para da onde ele saiu e o dele foi melhor para mim por onde me levou. Só que eu não estava feliz e eu estava seguindo as mesmas crenças limitantes. Eu fui para Furnas para seguir a mesma coisa do meu pai. Só que numa hora, e para ser sincero, eu tive um chefe que foi um cara muito bacana. Esse chefe, depois de 12 meses, olhou para mim em Furnas e falou assim, vem conversar comigo. Falei, vô, olha só, eu posso te efetivar agora no fim do ano. Mas jura que você quer? Eu falei, ué, como assim? Ele falou, olha o que você passou aqui em 12 meses. Você chegou aqui com gás, você resolveu tudo do departamento e eu te chamei e falei, olha, aqui não é assim que funciona. Essa pilha não pode ficar nem maior nem menor, mas ela tem que ser sempre desse tamanho. Você chegava aqui e queria ficar na hora do almoço trabalhando para poder adiantar as coisas. E eu falei para você, aqui todos nós saímos para o almoço, você vai sair também, senão nós vamos ficar mal com isso. Você quis ficar depois do expediente a primeira semana e eu falei, não é assim que funciona aqui. E não tem nada de errado. E esse chefe falou, você quer que eu te efetive mesmo? Felipe, eu tenho uma vida boa, entendeu? Olha para mim. Ele falou assim, olha, às 5h30 da tarde eu estou na sauna do Tijuca Tênis Clube, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma situação financeira classe média. Agora, faz uma pergunta, isso era o que eu queria para mim, é o que você quer para você? E aí quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, não é o que eu quero para mim, e eu acho que o meu pai quer o melhor para mim. Então, quando eu fui colocar para ele dessa maneira, aquele cara que sempre falou, vai para Furnas, ficou super feliz e tinha orgulho de falar para os amigos, meu filho está estagiando em Furnas, ele entendeu que ele queria o filho dele no que o filho estivesse feliz. Com os pais funciona assim. Com os amigos, que é o segundo sabotador, é mais difícil. Tá? Com os amigos é mais difícil. Com os amigos a estratégia é diferente. Para que eles aceitem que você está fazendo o que te faz feliz, você tem que começar a valorizar o que eles estão fazendo que os fazem feliz. Porque eu digo para você o seguinte, 90% dos seus amigos que te criticaram por estar fazendo isso, eles estavam se criticando por não ter coragem de fazer o que eles querem. Entendeu? Mas por que eles não têm coragem de fazer o que eles querem? Porque nós, como amigo, somos sabotadores deles. Entendeu? Porque se um amigo nosso resolver ir para o esporte, a gente vai dizer que 99% dos jogadores de futebol não ganham dinheiro. Aí você acaba com o sonho dele. Se resolver ir para a música, a gente vai dizer o seguinte, a maior parte das pessoas tocam na noite por um prato de comida. Pensa que a gente fala isso.
entendeu? Mas, poxa, se esse é o sonho daquela pessoa, por que não eu falar, cara, eu vou te acompanhar, eu vou chamar gente para ir assistir você tocar. Cara, saiba, é claro que eu vou falar, meu pai falou, olha, empreender tem seus riscos, olha, eu tenho aposentadoria, você não vai ter aposentadoria, mas segue o seu sonho. Então, com os amigos, não é só na ideia. Com os amigos, funciona da seguinte maneira, começa a apoiar o que eles querem fazer. E aí eles vão entender a mensagem que, na verdade, você está pedindo ajuda, você está pedindo apoio no que você faz. Só que, como é uma relação diferente, você lidera nos grupos de WhatsApp. Para todo mundo que está nos escutando, que está sofrendo essa pressão, começa a liderar nos grupos, começa a apoiar os seus amigos, os seus familiares, o seu irmão, que quer seguir o sonho dele. E aí as pessoas vão começar a seguir os delas. Aí você quebrou já outro paradigma. Aí nós entramos no terceiro ponto. Eu já vou chegar nos 2 que você abordou, Sil. O terceiro ponto, que é o maior sabotador, são as suas crenças limitantes. Porque a gente tende a dizer o seguinte, sabe por que eu não faço isso? Porque meu pai não acha legal. Sabe por que eu não faço isso? Porque meus amigos vão me julgar. Mas sabe por que, na real, eu não faço isso? Porque eu estou travado. Porque nem meu pai, nem nenhum amigo disse, se você fizer, eu não sou mais seu pai, eu não sou seu amigo. Eu é que estou travado. Eu é que convivo com as minhas crenças limitantes. Eu é que deixei que anos de convívio com meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos, criassem crenças na minha cabeça que me dominam. Então, na mentoria, no Estratégia Win, as pessoas que entram no primeiro dia têm direito a uma mentoria comigo. Quem vem para a mentoria comigo, eu faço um exercício que é a pessoa se definir pelos fracassos dela. Por que eu faço esse exercício? Porque você vai ver que os nossos fracassos criaram crenças limitantes na nossa cabeça que acabam guiando o nosso futuro. E é impressionante quando você risca e se liberta, você para de culpar seus pais ou seus amigos e irmãos e passa a entender que você, na verdade, era o seu maior sabotador. Quando eu botei aqui a crença limitante, era para chegar nesse ponto. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Por isso que desses 5 pontos, o terceiro é o mais importante. E o quarto e quinto são desdobramentos das crenças limitantes. São exatamente coisas que nós fazemos. Eu consigo trazer as pessoas até esse ponto, que eu acho que quem está aqui chegou, que é o ponto de você identificar que você não vai amar um pouquinho a menos seus pais ao reconhecer que algumas crenças dele te sabotaram. Você não vai precisar abandonar seus amigos, porque você vai entender que eles estavam fazendo contigo o que você estava fazendo com eles, o que você acreditava ser melhor para eles, você achava que era o que eles deveriam fazer, sem perguntar qual era a vontade deles. Você consegue entender e chegar no momento que você fala, poxa, eu tenho que me destravar. O que eu mais escuto das pessoas nesse caminho para o lucro é, poxa, Felipe, você me destravou. É claro que eu dou os parabéns, claro que eu falo, pô, legal que você conseguiu chegar aqui. Agora, eu vou chegar nos pontos, Silvana, que te parou. Você assumiu que você conseguiu chegar no terceiro sabotador. Só que aí, os 2 próximos sabotadores, não pense que eles não são importantes. A preguiça, pensa o seguinte, gente, você já deve ter me escutado falar. Quem quer mudança? Todo mundo. Quem quer mudar? Só 10%. Quem quer liderar a mudança? Aí ninguém. Mas mudar dá trabalho. Mudar não é tranquilo. Mudar você tem que fazer a tarefinha. Você tem que todo dia pegar esse papel que você vai ter escrito, porque nós esquecemos. Lembra que a gente está falando aqui que nós temos que tornar hábito? O nosso hábito de hoje ainda são as crenças limitantes que nós tínhamos até essa live. Então, se a gente não trabalhar nos próximos dias, meses, para não só matar essa crença limitante, mas pegar o exercício que a gente fez de hábitos vencedores que vão nos levar à lucratividade e botar no lugar, até que ele vire um hábito, é muito mais fácil. Pensa o seguinte, olha, eu quero essa caneta em movimento, então eu balanço ela, mas a inércia tende a voltar para onde estava. Então, assim, até que você torne esse ponto um novo ponto, você se bobear, você vai voltar para a crença limitante, porque foi lá que você viveu até hoje.
Foi lá que você estava, foi dessa maneira que você encarou o dinheiro, foi dessa maneira que você encarou o lucro, foi isso que você permitiu acontecer. Então, é importante vencer o quarto sabotador, tá? Eu acho até, te conhecendo, que você não é preguiçosa e você venceu o quarto sabotador, mas você caiu no quinto e último, que é o medo do julgamento, o medo que te paralisa. E aí, eu queria muito... Pessoal, quem tiver dúvida, coloca a pergunta. Eu vou só falar do quinto, depois a gente vai discutir de cada um. Mas o quinto, gente, presta muita atenção. Eu sou a pessoa que defende o medo. Ué? Você está dizendo que o medo é um sabotador? Eu defendo um tipo de medo. É porque até hoje ninguém parou para te explicar que existem dois medos. Existe um medo que te paralisa. Esse foi o medo que fez a Silvana parar de fazer o que ela já estava fazendo. E olha, eu acompanho, tá? Com muita gente agradecendo a ela por fazer. Aí uma pessoa critica e te para. Será que essa pessoa te parou? Se 20 pessoas te elogiarem e uma te criticou, quem te parou foi o seu medo. Foi o seu medo de amanhã serem 20 te criticando e só uma te elogiando. Você acha que aquela uma ou duas que te criticou te parou? Não, o que te parou foi o medo paralisante. O que para as pessoas de empreender, de ganhar dinheiro, de lucrar, é o medo paralisante. É aquele medo de, e se eu não conseguir? Lembra que você falou, Sil, e eu estou usando o seu exemplo, porque muitas pessoas devem estar se identificando, o que você falou para você? Eu preciso ganhar dinheiro rápido, senão eu vou parar. Ninguém ganha dinheiro rápido, tá? Ninguém ganha dinheiro rápido. Não, eu queria mostrar que eu podia ganhar dinheiro. Não, você não queria mostrar, você queria simplesmente vencer o seu medo. Se você ganha dinheiro, você não tem mais medo de não ganhar. O medo de não dar certo, ele acaba quando deu certo. Então você quis um atalho. Você quis que o dinheiro chegasse rápido para vencer o seu medo. Não funciona dessa maneira. Como não funcionou, e não funciona para mim, para você, nem para ninguém, ele não chega em um dia, ele te travou. Agora, Felipe, você falou que você é fã do medo. Qual medo que você é fã? Eu sou fã do medo que me faz ser melhor a cada dia. Eu sou fã do medo que evite que eu faça burrice. Eu tenho medo de... Eu adoraria voar, mas como eu tenho medo, eu não vou pular do 10º andar. Entendeu? Eu adoraria ganhar muito dinheiro, mas como eu tenho medo, eu não vou me endividar todo e tentar botar na bolsa de valores, entendeu? Então, assim, esse medo é bom. Esse medo que todos nós temos e que todo mundo que está nessa live tem, faz com que você esteja nessa live. Por que as pessoas estão nessa live? Porque elas têm um medo que está fazendo elas serem melhor. Então, elas estão aqui porque todo mundo que está aqui está com medo, o Felipe está com medo. Então, já que nós estamos com medo, vamos trabalhar junto para ficar melhor. E aí a gente consegue usar esse medo a nosso favor. Então, Sil, você travou no 5º ponto, entendeu? Você precisava não pegar esse medo e esperar um atalho. Pegar esse medo e falar o seguinte, eu tenho medo de daqui a 2, 3 anos não ter chegado aonde eu botei. Então, esse medo vai fazer com que eu me dedique mais ainda. Vai fazer com que eu faça mais ainda. Vai fazer... E olha como é que é o medo que te paralisou. Quando não é o seu que está na reta, vamos jogar assim muito chulamente, você não paralisa. Você está junto comigo desde o início no meu projeto, porque no fim do dia, se lá, o Felipe já disse para todo mundo que quer ter 1000 mentorados, se não der certo, quem falhou foi o Felipe, não foi a Sil. Então, assim, esse medo você não tem, você pode não gostar, você vai ajudar e você não para. Mas o medo de você falhar te parou, entendeu? O medo de eu falhar te faz trabalhar mais. O medo de você falhar te parou. Mas dá o seu comentário e manda a pergunta já, bota aí na tela que eu já vou pensando a resposta. Tá, eu vou até reforçar aqui para quem está aqui desde o início, que eu falei em relação ao CLT, assim, eu não acho que seja uma coisa que as pessoas não tenham que ter, até porque eu tenho um regime parecido com o CLT, mas me tornei tipo uma empreendedora, então, só que para que não pareça que a gente está dizendo aqui, você não deve ter CLT, que eu comecei com esse exemplo, né? Pessoal, enquanto isso, quem mais quiser fazer pergunta, tá? Super aberto aqui. Hoje a gente vai encerrar
às 9 horas, então nós ainda temos 14 minutos. Ó, tem gente aqui te dando força. Galera. Tem gente te dando força, tá vendo só? E você para por você. As pessoas estão te dando força aqui. Raíssa, Isabel, todo mundo, ó. Vamos lá, Jason falou. Sempre fui organizado financeiramente e aí eu fui empreender em algo que não conhecia. Após 5 anos de endividamentos, descobri onde estava o erro. Tá, mesmo assim, não estou conseguindo ter uma vida financeira tranquila. Volta lá só no início, Sil, na primeira parte. Vamos lá. Quando você escreve isso, a gente tem que tomar cuidado. Você sabe a tua situação, mas a gente tem que tomar cuidado para não botar culpa aonde não tem culpa. Na verdade, o endividamento não é porque você foi empreender. O endividamento é porque você foi fazer algo que não conhecia. Mesmo se você tivesse numa empresa e você fosse para um departamento que você tivesse que fazer o que você não conhece, você seria demitido. Mas, para quem me conhece, eu não sou a pessoa de falar do passado. Eu sou a pessoa de falar do futuro. E a gente fala do futuro, a gente só consegue um futuro diferente fazendo o que você já começou a fazer, que é descobrir aonde você estava errando. Então, vamos lá. Lembra que eu falo o seguinte: primeiro, você tem que identificar as crenças que estão te impedindo de agir, depois achar a causa, depois definir qual o objetivo. Então, você ainda não me contou, mas pelo que eu estou entendendo, você chegou no ponto 2. Agora, o que eu quero te ajudar é você traçar a sua estratégia para onde você quer chegar, tá? Então, a partir do momento que você se liberta daquilo e você entende aonde você quer chegar, cuidado só, porque o que eu digo para as pessoas é o seguinte: todos nós temos que enxergar que nós estamos caminhando para frente. Então, vamos imaginar, gente, que a sua dívida é de 10 qualquer coisa, 10 mil. O problema é que ninguém sai de 10 mil de dívida para 10 mil de lucro. Você primeiro desce para 9 de dívida, para 8 de dívida, para 7 de dívida. O problema é que o ser humano, ele tende a olhar sempre a pior parte. Enquanto você estiver com 9, com 8, com 7, com 5, você ainda está endividado. Então, assim, parece que você não está saindo do lugar. Eu não sei exatamente como é que é a sua situação. Se essa é real, você ainda não conseguiu baixar nem um pouco a dívida, vamos mudar a partir de agora. A partir de agora que você entendeu qual o caminho, vamos mudar. Mas aprenda o seguinte: aprenda a celebrar a jornada. Tá? Se você, nesse mês, conseguir de 10 mil quitar R$500 da sua dívida, sim, você andou. Você ainda está endividado, mas você andou. Uma coisa bacana daqui dos Estados Unidos é que no Brasil as pessoas te julgam e nós aprendemos a nos julgar por uma queda. Eu não vou nem falar fracasso porque eu não gosto dessa palavra. Aqui nos Estados Unidos as pessoas te valorizam pelas quedas, porque elas querem ver se... Claro que te valorizam se você sair, que é o que a gente fala de antifrágil, se você sair melhor das quedas. Então, aqui é muito comum você ver um multimilionário que quebrou 4 vezes na vida dele. Poxa, mas como é que o cara quebrou e hoje é multimilionário? Porque o mercado, ele te enxerga diferente. Ele enxerga o seguinte: apesar de você ter feito algo não aconselhável, que é empreender em algo que você não conhecia, você fez o que poucos fazem. Você teve a coragem de empreender. Então, passa a encarar isso que você diz que é um problema, encara da outra maneira. Pensa o seguinte: eu fui empreender, eu dei um passo que poucas pessoas dão e, como eu fui para algo que eu não conhecia, eu estou pagando um preço do meu aprendizado. Mas lembra outra fase, Jason, que é o seguinte: eu digo que a gente ou ganha ou a gente aprende. Então, assim, se você começar a entender que o que você passou até ontem foi um aprendizado, você passa a perceber que você ganhou bastante com isso. Você já sabe o que fazer agora. Você já sabe que o segredo para a lucratividade, muito do que eu falo no jeito Harvard de ser lucrativo, é você conhecer o que você vai fazer. Eu falei numa live semana passada que as pessoas muito me perguntam: Felipe, qual o melhor negócio? Eu falo: não existe o melhor negócio. Ah, mas aí em Orlando, o que as pessoas estão ganhando mais dinheiro? Ah, é na construção.
Então o melhor negócio é construção. Eu falei, você sabe construir? Você gosta de construir? Você conhece o processo? Então, para você não é o melhor negócio. O melhor negócio para a gente é o negócio que a gente conhece bem, que a gente entrega valor, que a gente entrega diferenciação para o nosso cliente. Então, minha dica para você é, entendi sua situação, você pode olhar ela como, que droga que eu passei por isso, ou você pode olhar ela, fez parte da minha jornada, eu cheguei até aqui, por causa disso eu estou nessa live, entendi minhas crenças limitantes e a partir de daqui a 5 minutos começa a minha jornada rumo à lucratividade, rumo à bonança, saindo aos poucos, não cometo o erro que a Sil cometeu de achar que a gente consegue amanhã, não, agora eu quebrei a crença limitante, amanhã vai cair no meu colo dinheiro para eu pagar as dívidas. Não, mas você agora sabe o rumo e você vai focar nele. Então, pessoal, Felipe, eu vou ser bem sincera, né? É engraçado, né? Eu poderia muito ter essa conversa que a gente teve aqui privado, né? Tipo, Felipe, vamos conversar aqui. Mas eu estou aqui no ao vivo e confesso para você que isso me dá uma satisfação enorme, porque acredito que o que eu passo, em alguns momentos, as coisas que eu falo aqui, muita gente se identifica, né? Então, acaba que isso ajuda outras pessoas. Então... Sil, é importante o que você está falando, até para as pessoas entenderem por que você tem estado comigo nessas lives. A grande verdade é que hoje eu reconheço que o meu passado conecta muito com muitas das pessoas que estão aqui, entendeu? Mas hoje eu já tenho outros desafios. Você está na mesma sequência, não quer dizer que um esteja mais ou menos, são apenas etapas da vida. Entendeu? Então, você está na mesma sequência que a maior parte das pessoas que são os clientes do Estratégia Win. Entendeu? Então, para mim, você me ajuda muito estando aqui trazendo seus problemas, porque você me dá a chance de responder o que muito provavelmente a minha audiência estaria perguntando. Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, eu só vou finalizar aqui para você. Você acha que vai ser uma tarefa fácil o pessoal identificar, resolver essas crenças? Você acha que isso é algo fácil ou não? Assim? Não, mas olha só, é algo muito simples. As pessoas não entendem a diferença do não é fácil, mas é simples. O fácil é aquilo que você faz sem se esforçar. O simples é aquilo que você consegue fazer, mas depende de você. Você precisa... O simples não quer dizer que ele cai no seu colo. Então, assim, se as pessoas realmente... E eu digo isso, Sil, porque são mais de 100 alunos do Estratégia Win. E o que eu mais escuto, tá? Eu falo de lucratividade, mas o que eu mais escuto é que as pessoas mudaram o jeito de pensar delas, mudaram a mentalidade delas, mudaram crenças limitantes. Então, se é possível para elas... é possível para vocês também. Poxa, e... Combinado? Estou com chave de ouro. Não tem desculpa, né? Gente, obrigado. Boa noite. Obrigado, Sil. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal do Instagram, do YouTube. Tchau, tchau.